Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de gerenciamento online. Lembrando que a gente vai falar só de um pedacinho de gerenciamento. Gerenciamento é um tema muito grande, muito abrangente. A gente vai falar aí como é que você faz o planejamento de uma etapa de serviço, né? E no final, para que no final você entenda aí como é que fica a concepção de uma linha de balanço, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então, o curso que nós estamos nos propondo esse curso é presencial, acho que a gente já fez esse curso umas 4 vezes lá no CIEM, e esse curso quando começou, é interessante que ele começou com 20 horas, a gente aumentou para 40, nós temos parte um e parte 2, parte um eu divido aí com minha amiga André Solon, que é arquiteta, porque a gente fala bem da concepçãozinha do projeto, certo? Que é a implantação de obras, essa parte aqui é a parte de gerenciamento com ferramentas Lean, a parte mais de planejamento, tá bom? Me apresentar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Paloma Evangelista, sou engenheira civil, né? Eu estou hoje diretora do Ciencurso e já venho aí nessa área acadêmica há algum tempo. Já passei por obras públicas, obras privadas, iniciativa pública, privada, e hoje estou aqui trabalhando com vocês nessa parte de capacitação. Para que a gente comece a falar do assunto, né, para que a gente chegue aqui no nosso objetivo final, que é a linha de balanço, né, nós temos que entender um pouquinho de gerenciamento. Eu deixei bem resumido aqui, porque o foco realmente é a gente saber como é que se planeja uma etapa de serviço, mas você precisa saber que você precisa se embasar nessas 5 ações aqui para você começar a planejar, né? Você tem que iniciar, planejar, dirigir, controlar e organizar as atividades para você fazer aquele seu plano. Tá bom, pessoal? Então você tem que ter em mente isso aí. É fazer as coisas acontecerem. Olha que conceito interessante, através de outras pessoas. E isso é o mais importante. Você tem que fazer o que você quer acontecer através de outras pessoas. Aí você cai na questão da liderança. Você tem que ser líder, você tem que liderar uma equipe para que ela faça um objetivo comum, e muitas vezes esse objetivo é comum por força de trabalho, mas ele é mais interessante para você do que para o colaborador. Então, o colaborador tem que entender. Para isso, você tem que ter métodos e processos, certo? Então, o método que a gente vai falar aqui é o método utilizando aí algumas partes de chão de fábrica, vamos falar assim, das ferramentas Lean. E o processo, os procedimentos, tá bom, pessoal? Você tem que entender também que o perfil do gerente que a gente quer aqui é o perfil do gerente líder. O gerente chefe, esse aí que está apontando a direção, ele não vai conseguir chegar no objetivo dele. Ele não vai conseguir que os colaboradores façam o que ele quer com os métodos que ele vai apresentar, né? Então, é o profissional aí possui conhecimento, possui expertise, que tem experiência para poder estar à frente de uma equipe. Então, mas o chefe que a gente quer, o gestor que a gente quer, é o gestor líder. Ele está ali no barquinho com o pessoal. Ele pode até não estar fazendo força com esse reminho, mas ele está junto da equipe dele. Isso aí é o mais importante, tá, pessoal? Então, lembre-se, chefe ou líder, o que é que eu sou? Vamos fazer essa análise aí interna. Para você ser líder, você obviamente tem que trabalhar em equipe, tem que ouvir a sua equipe, tem que estar junto da sua equipe. Você não deve estar junto da sua equipe só quando já aconteceu o fato. Você não deve ser aquele chefe que está lá, a gente falava isso aí nos anos 90, só para apagar incêndio, certo? Então, quem apaga incêndio, quem trabalha até muito tarde, quem leva coisa para fazer em casa, quem trabalha sábado, domingo e feriado, quem trabalha de madrugada, não é porque tem muito serviço, pessoal, é porque está apagando incêndio, certo? Então, quando a gente distribui, quando a gente trabalha com uma equipe, a gente tem como fazer todas as nossas atividades. Quando a gente delega, né, a gente tem como fazer nossas atividades e ter tempo para as outras coisas. Você tem que pensar que o gestor, ele tem coisas bem mais importantes para fazer do que as pessoas que estão abaixo dele, senão não estaria nessa posição. Então, é confiar na equipe, é estar lá com a equipe, certo? E entrando aqui no planejamento, né? Então, o planejamento, né? O projeto, vamos ver o projeto a partir de agora como um todo. O projeto não é o projeto de arquitetura, o projeto de elétrica, o projeto de hidráulica. O projeto é o projeto do empreendimento, é o projeto todo. O projeto todo compõe
A concepção, usando projetos, as conversas, as entrevistas, a aquisição de financiamento do banco. É uma série de serviços e atividades que são intercaladas, certo? E vai até afinar, até chegar na parte de como você vai executar esse projeto, tá certo, pessoal? São esses 4 passos aqui: concepção, planejamento, execução e finalização. Então, você vai conceber o que você quer, você vai pensar, eu quero fazer uma cidade da criança. Né? Aqui tinha a cidade da criança muito tempo atrás, aqui em Natal. Então, eu quero fazer a cidade da criança. Lá vai ter um lago, vai ter umas casinhas para as crianças brincarem, vai ter um monte de coisa. Então, tudo isso vai impactar em uma série de projetos e estudos. Então, o projeto, quando eu falo com todo, seria isso. Esse projeto vai englobar isso aí tudinho, inclusive de onde vai sair o dinheiro, quanto tempo eu vou fazer e para quem vai ser esse projeto, certo? Isso é a concepção. Você vai planejar como é que você vai fazer. É aquela história que aqui no Brasil a gente planeja com a obra andando, pessoal, isso está erradíssimo, mas infelizmente a gente ainda tem essa cultura. Em outros países do mundo, o pessoal planeja e depois faz. Executa-se a obra ou serviço e depois finaliza. Essa finalização é um item aí bem importante, porque o pessoal tende a não guardar esses registros. Então, durante a execução, obviamente, acontecem vários problemas, vários gargalos vão aparecendo e você tem que, na finalização, guardar todos esses seus registros para que você não cometa esse mesmo erro de novo. O pessoal costuma fazer obra de repetição, faz uma, faz duas, faz três, do mesmo jeito e perde os registros, acaba cometendo os mesmos erros, tá? O planejamento, né, ele vai demonstrar o tipo de atividade que você vai fazer. É um conjunto de componentes, é aqui que você vai tomar todas as decisões do que você vai fazer. É aqui que você vai dizer, o meu prédio vai ter 50 andares e vai ser de alvenaria de alvenaria de bloco de cimento. Vai ser estrutural? Vai ser não estrutural? É aqui que você vai dizer o que você vai fazer. É algo que você vai fazer antes de agir. Você vai pensar. Então, o nome já está dizendo, você vai fazer antes de agir. Já na fase de concepção, você já pensou tudo lá, então você vai começar a conceber o seu serviço. Conceber como é que você vai fazer. Então, você vai começar a fazer o projeto preliminar de engenharia. A gente sabe que durante a obra a gente vai fazer o projeto executivo, certo? Levantamento de quantitativo, elaboração de cronograma. Então, aqui ela já está criando forma, você já está concebendo, você realmente já tem alguma coisa palpável, isso já está criando forma aí do que você planejou lá na frente. Daí você vai executar. Aí quando eu vou executar, né, eu preciso que as pessoas, chegou naquela fase, que as pessoas façam o que eu planejei. Se eu quero que as pessoas façam o que eu planejei, então eu tenho que treinar a mão de obra, tenho que controlar a minha produtividade, tenho que investir em técnicas de execução que sejam compatíveis com o projeto, tenho que ir atrás de novas tecnologias, se for o caso, o que eu agregue ali para a minha obra de tempo e de qualidade, eu tenho que ir atrás. Vou aqui orçamentar, fazer os cronogramas e monitorar o projeto o tempo todo. A linha de balanço, deixa eu abrir ela aqui. A linha de balanço, ela planeja e ela monitora. Então, a linha de balanço raiz, ela tem duas linhas. Uma linha preenchida e uma linha aí para você acompanhar dia a dia. Diz a lenda que eram os estagiários, que era para fazer essa função. Certo, pessoal? Mas quem é cobrado é o gestor, é melhor você ficar de olho nessa função também. A fase de finalização é a questão que eu já falei, da documentação final, certo? Aqui é que você vai ter as produtividades. Quando a gente for fazer o exercício, vocês vão ver que a gente vai falar de produtividade, certo? Então, aqui a gente vai pegar as produtividades da obra real para a gente poder estar utilizando outra obra aí mais para frente. Então, pessoal, você é preciso fazer acontecer o que foi planejado e a implantação do projeto, a aquisição de recursos materiais, mão de obra, materiais e a garantia da qualidade e avaliar o desempenho. Você precisa fazer isso aí tudinho para que o seu plano dê certo. Aí, como é que eu vou gerenciar? Como eu vou gerenciar? Né? O gerenciamento está presente em todos os tipos de obra. Tem obras que são mais difíceis, pessoal.
a gente vai mostrar uma ferramenta aqui que ela é importante, ela é eficaz para obras de repetição, certo? Então, desde uma obra aí, Minha Casa Minha Vida, até uma obra de alto padrão, você tem como fazer um pequeno planejamento, você tem como planejar. Para elaborar esse planejamento, você tem que ter mão aí de alguns documentos, né? Então, citei aqui só 3, mas a gente tem muito mais aí. A gente tem o memorial descritivo, o orçamento e o projeto. Já foi o tempo que eu, engenheiro de obra, tenho o memorial descritivo, o orçamento e o projeto dentro da minha gaveta. Esses documentos são importantíssimos para você gerenciar e para que você consiga fazer com que as pessoas entendam o que você está precisando, tá bom? Sistema de gestão da qualidade foi um dos primeiros, uma das primeiras ferramentas de gestão aí que a gente teve conhecimento, que a gente começou a trabalhar aqui, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o país, por conta da questão do PBQPH. Então, as obras elas eram meio soltas, né? Cada um fazia o seu gerenciamento do jeito que queria, e o programa de qualidade ele veio para implementar tanto o procedimento de execução do serviço, como a ficha de verificação do serviço. Então, já criou um processo, já criou um procedimento aí que você já podia estar utilizando aí para gerenciar a sua obra. Então, aqui um exemplo aqui de um procedimento de execução de serviço e uma ficha de verificação. Eu dizia muito nos treinamentos que não adianta você dizer para o operário como ele tem que fazer o serviço, se você também não tem um embasamento para como você vai conferir o serviço. Senão eu confiro de um jeito e a outra pessoa confere de outro jeito. Isso aqui já é um sistema de gestão. E a gente vai passar da qualidade, do sistema de qualidade, para o sistema Toyota. O sistema de qualidade ele é muito bom para acompanhamento de serviço, para a qualidade do serviço, de almoxerifado. Assim, eu trabalhei muito tempo com esse sistema e assim, ele é maravilhoso quando bem aplicado, né? A questão de resíduos, toda essa questão, ele abrange toda a questão da obra. Mas a questão, o sistema Toyota, ele automatiza mais as funções, as etapas de serviço. Ele deixa a obra mais parecida com uma linha de produção. Então, por isso que ele minimiza aí etapas de processo, que ele tende a minimizar aí tempo perdido em algumas etapas. Certo? Então, nos anos 90, né, essa técnica foi trazida com o nome de Lean Construction, né, ou produção enxuta. A gente trabalha muito com a produção empurrada, que é a produção enxuta. A produção enxuta você vai deixar o material já no ponto para o profissional fazer. Lembre-se, a mão de obra é responsável só para fazer o serviço. A mão de obra ela não é responsável por levar o material, preparar o material. Então, a mão de obra tem que chegar para fazer o serviço. É aí que você vai tirar as etapas e aumentar a sua produtividade. O sistema Toyota, ele é representado aqui por essa casinha, a casinha Lean, acho que todo mundo já conhece. E ela tem 2 pilares, que é o Just in Time e o Jidoka. O Just in Time, ele fala que a gente tem que ter um fluxo contínuo. Né? Tá aí a questão das metas, do tempo de serviço bem estabelecido. O Talk Time é quando você vai pegar o que você precisa só na hora que você precisa, para evitar o estoque desnecessário. E o sistema puxado, né? Que é aquele sistema que você fornece tudo para o seu operário, o seu colaborador fazer aquele determinado serviço durante o dia. Como é o serviço empurrado? O serviço empurrado é aquele serviço que o operário vai fazendo do jeito que ele pensa, do jeito que ele quer. Então, o serviço puxado é você que dá as regras. É você que diz, você hoje vai fazer isso. Então, não é a questão, não é como o operário fazia antigamente. Hoje eu fiz isso. É diferente, certo? O GDOC, ele diz que você tem que parar quando você tiver uma normalidade. Então, é bem questão de fábrica mesmo. Então, você tem um produto, você já sabe o procedimento, você já sabe o método. Se aquele produto, ele de repente não está dentro da qualidade, então você para, avalia para recomeçar. Você não continua no erro, tá bom, pessoal? Separar o trabalho humano de máquina, mecânico, né? O Lean ele trabalha muito com a questão aí de máquinas, de equipamentos, de tecnologia para adiantar o serviço. Nisso você vai ter, lá em cima você tem um objetivo, né? Que é a melhor qualidade, melhor custo, menor lead time e lead time mais curto. Embaixo eu tenho um nivelamento,
trabalho padronizado, melhoria contínua, me dando aí uma estabilidade. Pessoal, muito parecido aí com os conceitos do programa de qualidade, né? Porque nivelamento, padronização e melhoria contínua não tem nada mais puxado aí do PBQPH do que essa base aí da casinha Lean, tá certo? Então, por isso que eu trabalho com os dois. Os dois, eles casam muito bem quando você sabe fazer esse casamento. Se você não souber, realmente um conflito com o outro. Então, as ideias surgiram nos anos 50 a partir de duas filosofias, né? Do Pro em Qualidade e do Just in Time. Começou lá na fábrica Toyota mesmo, eu não vou, depois eu posso disponibilizar para vocês uns vídeos, tem uns vídeos bem velhinhos, mas o Toyota, né, ele começou trabalhando aí com tecelagem, daí ele começou a trabalhar com carro, e hoje, até hoje, é uma técnica que foi criada em 1950, a gente utiliza aí como se fosse a maior novidade do mundo, mas uma pessoa só criou isso e até hoje é eficaz, tá, pessoal? De lá, uma das ferramentas que eu gosto mais é a gestão à vista. A gestão à vista, você está vendo aqui o bonequinho, certo? E ele olhando aqui para esse monte de gráfico. Gente, minha obra era desse jeito. Eu tinha uma parede lá, que era a sala de controle, né? E a gente tinha todos os controles lá à vista para o pessoal acompanhar a obra. Então, foi muito chato o pessoal chegar e ficar perguntando o tempo todo como é que está a obra, em que andar está a alvenaria, em que andar está a concretagem, e por aí vai. Então, nem sempre você tem disposição para estar respondendo, e nem sempre você está lá, aí o pessoal da sua equipe começa a se perder, e você acaba se queimando aí com o superior. Então, a gestão à vista, ela ajuda muito nisso aí. Então, como o próprio nome diz, ela vai deixar exposto todos os controles, né, que você tem interesse que as pessoas vejam, para que o entendimento seja mais rápido, para que a comunicação seja mais rápida e mais eficaz, tá certo? Então, cada setor vai identificar aí o que é que ela precisa mais estar mostrando. Então, se eu sou técnico da parte de concreto da minha obra, então na minha parede eu vou ter todos os controles de concreto, de quando foi, quando vai ser, quando não vai ser, se teve algum atraso, qual foi o volume, quantos carros vieram, entendeu? Então, vai ser nessa logística aí. A vantagem da gestão à vista, né, a tomada de decisões, se todo mundo está vendo, em que pé está aí a obra, então a tomada de decisões vai ser mais rápida, porque a compreensão da equipe também vai ser mais rápida. Então você veja, você é engenheiro, você é arquiteto, você tem sua equipe técnica, mas você também tem sua equipe operacional, porque o mestre de obra, o encarregado, ele é operacional. Ele sabe ler mais um pouquinho, ele entende mais um pouquinho, né? Dou parabéns aos mestres aí que sabem AutoCAD, que sabem Excel. Eu conheço mestres de obras mais especializados, mas não é a realidade. Nós vamos tirar aí uma porcentagem pequena, né? Eu não vou dizer para não errar, tá bom? Mas você, com a gestão à vista, com desenhos, croquis, todo mundo vai compreender e vai ser mais fácil você chegar a uma reunião mais rápida, a chegar a uma tomada de decisão mais rápida, porque o pessoal está entendendo o que você está falando. A gente usa muito quadro digital, a questão da gestão à vista, você engaja a equipe, porque você coloca um para preencher um mapa, outro para ser responsável por um ou outro controle, e você engaja a sua equipe também, certo? Como exemplo aqui de gestão à vista está o Kanban, esse Kanban é um termo de origem japonesa, né? E ele na verdade, Kanban é um cartão. Então, quem nunca fez esses cartãozinhos de post-it, né? A fazer, fazendo, feito, né? Aí é projeto Y, a fazer, fazendo, feito. Então, é uma forma, o Kanban é uma gestão à vista que vai lhe ajudar a você se organizar ou a você fazer com que as pessoas se organizem, né? Eu vou passar para cá. Então, em obra, a gente trabalhou muito com quadro de argamassa. Então, assim, é terrível você chegar numa obra e estar o operário gritando lá de cima, betoneiro, manda a massa. Então, isso está errado. O operário ele tem que planejar a massa que ele vai utilizar. Não é tão difícil assim, pessoal. Lógico, no começo o pessoal esperneou muito. Hoje em dia, a maioria dos operários já conhece essa técnica aí do Kanban. E ele sabe quanto que ele vai utilizar de argamassa num dia. Ele pode não saber no primeiro dia, mas no segundo dia ele sabe. Até porque ele vai dar a desculpa que ele não usava o volume que vocês utilizam na obra de vocês. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho duas pessoas trabalhando em alvenaria, num pacote de alvenaria, e eu sei
que a média de consumo é 4 galiotas, né? Aquele carro grande, aquele carro de mão grande, 4 galiotas por dia. E neste dia, quando eu peguei os meus Kanbans, né? Eu peguei aqui os cartãozinhos dele e eu vi que ele só usou 2 galiotas por dia, então eu posso medir que a produtividade dele está diferente, diminuiu. Isso já aconteceu comigo. Quando eu fui lá olhar o que, é que tinha acontecido, o operário estava trabalhando sozinho, era uma dupla, só tinha um pedreiro. Na verdade, eram 4 traços e meio por dia, ele pegou 1,5. Então a gente desconfiou e foi lá, certo? O pessoal foi lá ver o que é que estava acontecendo. Aí eu tenho um operário que fez 6 traços. Então, ou ele estava atrasado na meta dele, no tempo dele, ou ele realmente deu uma apressada, chegou mais cedo, deu um gás lá no serviço. Então, o Kanban é importantíssimo. Eu não consegui trabalhar com Kanban para vários serviços. Tá, pessoal? Eu consegui trabalhar com um serviço só, que é de argamassa. Mas teve uma galera que trabalhou com o Kanban, o quadro de Kanban, o Rejunca Box, para todos os materiais da obra. E tanto o eletricista, o encanador, todo mundo colocava lá no quadro o seu cartãozinho e a pessoa ia lá e fornecia. Porque na hora que o operário coloca aqui o cartão, ele está colocando onde ele quer e a hora que ele quer. Então a equipe vai lá e vai deixar para ele esse material. Essa que é a teoria mais forte da produção enxuta. Então ele vai chegar lá, o material já vai estar lá. Por quê? Porque ele se programou. Tá certo, pessoal? Existiam os outros quadros aí de gestão à vista. Eu coloquei esse daqui, que é um quadro de área, como está a nossa área, utilização, organização, limpeza, asseio, disciplina. E as famosas carinhas, né? Vermelha, amarela e verde. É um quadro de gestão à vista. Eu quis colocar ele aqui porque ele vem lá do programa de qualidade também, ele vem lá do programa de qualidade, e a gente utilizou muito esse quadro aí para avaliar fornecedor. Então, quando a gente colocava uma carinha feia aí para um fornecedor, ele corria e vinha falar com a gente para ver o que, é que tinha acontecido. Certo? Lógico, tem uma planilha para você preencher, para você chegar na carinha vermelha. Você não vai dar carinha vermelha para todo mundo, tá, pessoal? Tem os quadros emocionais aí, então tem muita coisa boa aí na gestão à vista para vocês pesquisarem e implementarem na obra de vocês. E a gente chega, né, no objetivo final aqui, que é a famosa linha de balanço. Então, a linha de balanço, ela é uma ferramenta de planejamento e controle. Lembra que eu falei que a linha de balanço raiz, ela tinha aí 2 linhas, uma preenchida e uma para você preencher, certo? Com o passar do tempo, a gente foi tirando essa segunda linha porque não fazia sentido. A gente tem que fazer com que o planejado seja executado. Então, a gente tem que medir ela com outra ferramenta aí. E quando a gente vê que a meta não vai ser cumprida, né? Então, a gente tem aqui essa meta aqui dessa linha de balanço aqui, que eu tenho 5 dias nessa atividade, então não foi cumprida, eu já tenho que tomar aí minhas providências. Não vou estar medindo lá esperando passar o dia, né, pessoal? Então, ela é muito útil para atividades de caráter repetitivo, tá? Para uma obra de construção, de montagem, para um edifício, para um conjunto de casas. Dificilmente você vai conseguir trabalhar aí numa reforma, mas na construção de uma casa você pode trabalhar. Tá certo? A construção de uma casa de alto padrão, tem muita gente trabalhando em casa de alto padrão, você pode trabalhar. Por ser de caráter repetitivo, é muito adequada para a obra de edifícios, rodoviárias, construção de canais, residências unifamiliares e conjuntos habitacionais. Certo? Mas o que a gente tem que entender é como é que a gente chega na linha de balanço. Como é que eu vou usar a linha de balanço? Em atividades de cunho repetitivo, temos a equipe que cada atividade desenvolvida por uma equipe, certo? Com sua composição de produtividade bem medida. Então, você tem que ter uma meta estabelecida, você tem que ter um tempo para o seu operário fazer esse serviço. Quando você tiver esse tempo, você vai chegar a quantas equipes vocês vão precisar fazer esse serviço e quanto tempo esse serviço vai ser executado, tá certo, pessoal? Então, montando todas as atividades no seu gráfico de forma sequencial. Então, vamos ver aqui. A linha de balanço, você tem aqui pavimentos e você tem aqui o tempo. E o que é que eu tenho aqui? Serviço. Certo, pessoal? Então, aqui eu tenho os serviços. Cada cor corresponde a um serviço. Tá certo, pessoal? Isso que é a linha de balanço. Então, vamos lá de novo. Você tem uma linha de tempo com os serviços aqui andando e aonde eles vão estar. Aqui eu estou com pavimento, mas poderiam ser casas. Casa 1, casa 2, casa 3. Serviço 1, serviço 2, serviço 3. Tá certo, pessoal? É assim que a gente trabalha com a linha de balanço.
vai afinar mais para frente esse conceito. Tá aqui a linha de balanço, torre A, alguns pacotes aqui produtivos. Mas como é que eu chego nessa linha de balanço? Como é que eu trabalho com a linha de balanço? Então, para fazer todo e qualquer planejamento, você tem que ter um cronograma. Você vai fazer o cronograma das atividades e definir as precedências. Que atividade vem antes da outra? Então, lógico, você primeiro concreta para depois fazer a alvenaria, não é verdade? Você primeiro faz o embolso e o reboco para depois trabalhar aí com contramarco, né? Com as janelas. Então, você tem que ter aí a sequência, você tem que entender como é o serviço. Você tem que entender como são todos os serviços da sua obra para você poder trabalhar com isso aqui. Para isso, a gente colocou aí esse exercício, né? A gente tem o planejamento preliminar de serviço, certo, pessoal? O planejamento preliminar de serviço, ele é uma ferramenta que você utiliza para você começar a fazer a sua linha de balanço. Então, você vai ter aqui a obra, o serviço, vamos supor aqui, serviço de alvenaria, elaborado por, e você vai descrever aqui o que você vai fazer. Você vai descrever todas as etapas do serviço. Aqui é unidade e aqui é quantidade. Então, eu preciso, nesse momento, já ter projeto e orçamento, concorda? Projeto e orçamento. Pré-requisito para fazer o serviço, o que eu vou utilizar de equipamento e ferramenta, o que eu vou utilizar de material para esse serviço. Lembrando que a gente planeja sempre para uma equipe. Depois nós vamos chegar e quantas equipes a gente vai precisar fazer esse serviço. Os materiais elaborado por, data e assinado. Pessoal, por que elaborado por? Né? Porque aqui você vai precisar de uma equipe, né, multidisciplinar dentro da sua obra para você elaborar isso aí. Você vai precisar desde o mestre de obra até o almoxarifo, tá certo? Então, aqui é o planejamento preliminar de serviço. Eu vou mostrar o planejamento aqui em preenchido, tá certo, pessoal? Então, esse planejamento aqui, deixa eu abrir ele aqui, o preenchido, é o planejamento, está sem o título aqui, pessoal, mas é pintura, tá bom? É pintura. Então, aqui a gente propôs, né, para alguns alunos fazer o planejamento preliminar de serviço de pintura interna, de uma residênciazinha de dois quartos, uma casinha simples, pequenininha, Minha Casa Minha Vida, certo? Então, pintura de interna, parede e teto. Nós começamos a descrever aqui os serviços e aqui é a minha versão, é o exercício respondido, tá? Então, primeiro, a gente vai proceder com a proteção do piso, certo? Obviamente, isso aqui é a metragem do piso, que é a metragem lá do teto também. Preparação da base, retirada de pó, né? A gente prepara a base, a gente limpa, tira todos os pregos, o resto de madeira, vamos lá. Se tiver algum óleo, a gente vai lavar, a gente vai limpar. Depois a gente vai pegar a famosa vassoura lá de pelo e vai dar aquela varridinha para que tire aquele pó que fica impregnado na parede, certo? Protege as tomadas e as janelas, né? Você tem que pegar a fita crepe lá e sair protegendo, que você não vai sair pintando tudo. Aplicação de selador, aqui eu estou considerando que é um selador só, parede e teto. Vou aplicar a massa corrida, vou lixar. Depois que eu aplicar a massa corrida, vai ficar um ou outro local ali com a baixa, com um buraquinho, com a parte alta. Então, eu vou fazer o retoque de massa corrida, lixar de novo. Daí, eu aplico a primeira demão e a segunda demão. Eu tenho certeza que se você fosse preencher esse planejamento antes da minha explicação, você ia colocar a primeira demão e a segunda demão. Ia colocar a metragem quadrada e ia completar o seu exercício. Então, pessoal, então eu cheguei aqui a 10 itens. E olhe que eu acredito que se a gente for afinar mais, se a gente fosse colocar pintura de outros elementos, de portas, de janelas, a gente ia aumentar aqui os itens. Coloco a quantidade, eu tirei a quantidade de onde? Da planta baixa. Eu fui para a planta baixa e tirei aqui a quantidade, certo? A aplicação de selador aqui, a aplicação de selador era para ser 178, né? Não, a proteção de tomates que eu botei variável, né? Então, aqui a metragem, parede e teto. E os pré-requisitos. O que é pré-requisito? É o que tem que estar pronto antes do serviço começar, pessoal. Então,
O reboco deve estar finalizado e curado. Você pode colocar mais coisas, né? A equipe deve estar treinada, com fardamento, com EPI. Você tem que puxar aí todos os detalhes que você precisa. Equipamentos e ferramentas, eu estou falando de um pintor, certo? Para um pintor. Então, eu tenho o rolo de lã de carneiro, a trincha, né, para fazer o corte. Aqui é uma tinta só, PVA branca, parede tetão, não vou ter aquele recorte, mas eu vou precisar de uma trincha aí para fazer o acabamento. Tábua para fazer o andame, as peças de andame, balde e fita crepe. Então, tudo aqui dimensionadozinho para uma pessoa trabalhar. Materiais, eu vou ter a tinta, massa corrida, o selador e a lista. Eu usei aqui uns quantitativos conhecidos, tá, pessoal? Eu usei uns índices conhecidos aí para chegar nesses quantitativos. Isso que é o planejamento preliminar de serviço. Tá certo, pessoal? Com esse planejamento preliminar de serviço, você vai chegar ao pacote de serviço. Então, o pacote de serviço, você vai conseguir dizer quantos dias a sua equipe vai passar para fazer o serviço. Então, lembrando que se você voltar lá, ele vai pintar, deixa eu abrir aqui, ele vai pintar 178, no total ele vai pintar 178,80 metros quadrados, parede e teto. Então, no meu planejamento, só um instantinho aqui, pessoal, de vez em quando eu me perco. No meu planejamento, eu vou dizer o que eu preciso, o que eu vou fazer, o que minha equipe vai fazer. Então, esse planejamento aí, recapitulando, eu vou descrever o que ele vai fazer e o que ele vai precisar fazer, material e ferramenta. Aqui, eu vou chegar no tempo desse serviço. Certo? Então, para fazer o tempo do serviço, eu preciso ter uma produtividade para eu poder chegar aí. Tá certo, pessoal? A gente indo mais para frente, eu vou deixar para o final aí, para uma segunda aula, o pacote de serviço. Eu quero que vocês entendam aí o planejamento de serviço. Então, para embasar isso aí, nós temos as etapas de serviço. Então, considerando uma casa pequenininha, você vai ter serviços preliminares, movimento de terra, você vai locar a obra, fazer a infraestrutura, a superestrutura, a vedação, até chegar na limpeza final da sua edificação. Então, você precisa pensar na obra como um todo. Aqui eu tenho uma casa, Minha Casa Minha Vida, e um construtor que ele trabalhava com conjuntos habitacionais, então ele tinha esse planejamento, esse método dele. Ele tinha uma equipe que fazia aí a Fundação Radier. Veja que quando ele fez a fundação, ele já fez a parte de esgotamento sanitário, ele já fez a parte de tubulação sanitária, fossa e sumidouro. Aqui ele já concretou, já é uma segunda etapa do serviço dele. Aqui ele já está elevando a alvenaria, certo? Aqui o pessoal elevando a alvenaria sob o radier, sob a laje radier. Elevou a alvenaria, já está fazendo a laje, no caso aqui laje plana, foi o que a gente considerou no exercício. Fazendo já a parte do revestimento externo, do reboco, a cobertura, esquadrias, tubulações elétricas. Então, isso aí, quando ele faz ao mesmo tempo. A parte de revestimento interno, que ele utilizou o gesso. E aqui a casa finalizada. Para que eu trabalhe com isso aqui, pessoal, eu tenho que partir do princípio que, para mim, trabalhar com a linha de balanço, eu preciso conhecer todas as etapas de uma obra, para que eu possa montar os pequenos pacotes. Então, você veja, quando eu falei ali, nessa primeira cena aqui, nesse primeiro slide, que ele faz a fundação junto com a parte hidrossanitária, a parte sanitária da casa, então já é um pacote. Pacote 1. Instalações sanitárias em conjunto com a fossa e o sumidouro, mais a montagem e a armadura da laje radier. Isso aí já é uma etapa. Você veja que ele foi linha aqui, mesmo sem ele querer, né? Eu tô vendo que ele foi linha, talvez ele nem saiba, eu tirei essa foto aí nas minhas andanças de vistoria de obra.
ele nem sabe quanto Lean ele era. Ele agregou 3 serviços. Ele agregou a laje radier, a montagem, a armação, uma parte da instalação sanitária e a parte dos equipamentos sanitários, que é a fossa, o filtro e o sumidouro. Por que ele fez isso? Ele fez esse método, né? Esse método, olha lá o primeiro slide, porque para ele era melhor, porque ele fazia as casas financiadas pela Caixa Econômica. Então, aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas para ele era melhor fazer assim. Certo? Então, eu preciso ver o que é que eu posso agrupar. Certo, pessoal? Nessa segunda slide aqui, ele já está com a laje dele concretada e lá atrás você pode ver que ele já está com a fossa sumidouro pronta. Certo? Aqui ele já marcou e elevou a alvenaria. Então, a gente tem que fugir dessas obras que um pedreiro marca a alvenaria, outro pedreiro eleva a alvenaria, porque só aquele pedreiro sabe ler projeto. Olha a gestão à vista. Todo mundo tem que saber ler projeto, todo mundo tem que saber entender o que você precisa. Então, eu marco e elevo a alvenaria. Aqui eu faço a minha laje já junto com a tubulação. Deixa eu voltar aqui. Quando eu elevo a alvenaria, eu já faço a tubulação elétrica de parede. Quando eu faço minha laje, eu já faço a tubulação elétrica de teto. Então, são 2 serviços. Então, o Lean, o gerenciamento com base no Lean, ele detesta essa questão de você ter um profissional para cada coisa. Vou contar uma historiazinha olhando para essa figura aqui. Quando eu comecei na construção civil, tem um tempinho, então a gente tinha um pedreiro para marcar, né? O pedreiro marcava a alvenaria, outro pedreiro, eita que engasguei, levantava a alvenaria. Aí vinha um carpinteiro, não era nem um pedreiro, vinha um carpinteiro para fazer essa forma aqui de baixo, né? Fazer uma forma, aí depois vinha um ferreiro, colocava o ferro aqui dentro, a gente tá vendo que é pré-moldado, mas era desse jeito nesse tempo. Botava o ferro aqui dentro, vinha outro pedreiro, que não era o pedreiro de alvenaria, que era um pedreiro de concreto, para concretar essa verga, né? A verga e a contra-verga, para liberar para o outro pedreiro continuar. Gente, eu vou contar aqui, que eu perdi as contas. Era um pedreiro de marcação, um pedreiro de alvenaria, um carpinteiro para fazer a forma, o ferreiro para botar o ferro, e o pedreiro para completar 5 pessoas para fazer uma atividade, você coloca uma pessoa só, porque eles sabem fazer. Você tem que mostrar para o seu profissional que quanto mais ele agregar serviço, melhor, porque ele vai ganhar mais, ele vai passar mais tempo naquela célula de produção, mas ele vai ganhar mais, ele vai se especializar mais. Aqui a parte de revestimento externo, certo? O que a gente podia agregar aí seria só a questão dos contramarcos, das esquadrias dessas casas geralmente vêm prontas, né? O pessoal já faz emboço, terminou o emboço, já vai com essa parte de esquadria. Aqui o telhado, né? Telhado, caixa d'água. Esquadria, você está vendo aqui nessa foto, esquadria de tubulação elétrica. Essa casa é bem simplesinha, umas coisas ela tem, ela dá um boom e umas coisas ela volta para trás, né? Então a esquadria aí de madeira, né? Com a caixa de porta, ele está instalando a caixa de porta e para depois colocar a porta, né? Não é a porta pronta, né? Então aqui já, se ele fosse fazer com a porta pronta, ele já queimaria aí mais uma etapa aí de obra. Aqui o gesseiro, aí sim, o gesseiro está fazendo parede e teto, certo? Então aquela história de um gesseiro para fazer o teto, um gesseiro para fazer parede, isso não existe. Então você tem que agregar serviço para você chegar aqui no final da sua casa, tá certo, pessoal? Então, isso aqui, esses pacotes que eu falei, são os famosos pacotes produtivos. O pacote produtivo, ele está aí, o pacote produtivo, ele está agregando serviços, para que você tenha menos serviços e você possa ter um tempo menor de execução de obra. Tá certo, pessoal? Para a gente chegar no pacote de serviço, no pacote de serviço propriamente dito, a gente vai ter que aprender a fazer o planejamento, certo? Pegar uma produtividade conhecida para que a gente chegue aqui no pacote de serviço. O pacote de serviço nada mais é do que você ter o tempo, você vai ter no pacote de serviço, você vai ter
toda essa descrição aqui do serviço, tá? Toda essa descrição aqui do serviço, você vai agregar uma produtividade e você vai chegar no tempo que aquela equipe tem que fazer. Então, você vai chegar para o seu pedreiro, para o seu operário, vai dizer, você tem essa casa para fazer. A alvenaria, você vai fazer a alvenaria sim. Você vai fazer a marcação da alvenaria, a elevação da alvenaria, colocar as vergas, colocar as contravergas, fazer a amarração da alvenaria, esse é o seu pacote. Você vai fazer esse pacote em 20 dias. Não vai fazer sozinho, vai fazer com a dupla, então vai ser em 10 dias. Então, você vai chegar para o operário e vai dizer, você vai fazer a alvenaria dessa casa, deixa eu botar para botar a alvenaria aqui. Você vai fazer a alvenaria desta casa, certo? Você vai fazer a alvenaria dessa casa. Em 10 dias, você e seu companheiro, aí, sua dupla, né? Quase não sai. Sua dupla em 10 dias e vocês vão ganhar tanto. Então, onde é que a gente vai ver isso, pessoal? A gente vai ver isso aqui. Então, você vai ter um serviço aqui. Vamos imaginar que seria isso. Você vai ter um serviço aqui com tantos dias, ele vai ter que fazer esse serviço aqui em tantos dias. Terminou, ele vai para outro. Porque tem serviço que tem 3 barrinhas assim. Porque esse serviço aqui eu tenho 3 equipes. Esse serviço aqui eu só tenho uma equipe. Tenho 4 equipes, perdão. Certo, pessoal? Eu vou terminar essa primeira aula por aqui, tá certo? Eu vou terminar essa primeira aula por aqui e a gente volta para fazer uma aula só fazendo o pacote de serviço, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido alguma coisa. Dúvidas, a gente abre lá no canal do WhatsApp ou aí inbox para vocês. Até mais.